Do dia para conversar com a gente, o Josilmar Cordenonce, que é professor de Finanças do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas do Mackenzie. Olá, professor, uma ótima tarde para o senhor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Um prazer para a gente aqui recebê-lo. Professor, eu acho que não dá para a gente começar de outra maneira, a não ser falando aí dos Estados Unidos. Tivemos notícia hoje, notícia ontem. Vamos começar pela de ontem aí, né? O aumento novamente aí das taxas de juros por lá do Fed, né? Em 0,75 ponto percentual aí, né? Gostaria de uma análise do senhor com relação a esse novo aumento aí na taxa de juros americana. Foi basicamente um aumento que todos esperavam, ao contrário de outras reuniões, praticamente não existia dissenso, todo mundo esperava esse aumento de 0,75. Mas o que me surpreendeu foi a reação da Bolsa, logo depois do anúncio, que houve um rally, que aparentemente você tinha, apesar de não estar muito explícito, mas me pareceu que o mercado estava esperando algo mais hawkish, essa impressão que se deu, mas ao mesmo tempo, quando veio hoje a notícia que o PIB caiu 0,9%, a Bolsa ficou andando de lado, não sei como que está agora, mas no começo subiu, depois caiu, foi uma mudança de expectativa razoável. Ok, Cabral, Gani. Professor, houve uma mudança na previsão. Eu vou agora para o Brasil, aí qualquer coisa a gente volta aí para Estados Unidos, né? Mas houve uma mudança nas previsões de crescimento de PIB de 2022 e 2023. Basicamente, 2022 mais otimista do que estava, mas 2023 já bem menos otimista, né? Um crescimento ali próximo de meio. Quais fatores que levaram a essa mudança e por que 2023 a gente está com um cenário mais contracionista em relação a 2022? No caso do Brasil, basicamente você tem toda a expansão fiscal, pacote eleitoral, que você está colocando um benefício fiscal, aumento do Auxílio Brasil temporário até o final do ano, aquela bolsa caminhoneiro de R$1.000, também com data para acabar. Então você está tendo já contratado que no começo do ano que vem você vai ter uma retração nos gastos fiscais. E geralmente você, no ciclo eleitoral, especialmente se você tiver mudança de governo, que atualmente é o cenário mais provável, o início de administração, o governo começa fazendo um certo ajuste para poder ter no final, no outro ciclo eleitoral, ter condições mais favoráveis a se reeleger ou pelo menos eleger um aliado. Tá? Então, essa transferência de gastos reflete nisso, e também você está tendo alterações, subsídios de combustíveis também, que são temporários, que vão ser revertidos ano que vem e que vão impactar a inflação maior ano que vem, então fazendo com que o Banco Central mantenha uma taxa de juros mais elevada, que vai ser mais sentido no ano que vem do que nesse. Ok. Tira a dúvida com o senhor. Se abrir o PIB de hoje dos Estados Unidos, parte considerável da queda foram governos e construção civil. E parte considerável da alta foi exportação e consumo das famílias. O quanto esse consumo das famílias pode ser inflacionário e forçar o Fed a dar mais uma ou duas de 0,75 até o final do ano? Olha, no momento é difícil dizer. Na verdade, o próprio Fed está se colocando
incapaz de fazer um guidance aí para frente e a política dele está sendo dependente do fluxo de dados que vão aparecer. Eu acho que o maior risco para o Fed é você ter ainda um cenário de queda do PIB e aumento da inflação. Se sair no acumulado, ficar acima de 9,1%, vai ficar, a turbulência vai ser maior, a incerteza com relação se ele vai mudar o tom hawkish para dovish, vai aumentar muita incerteza no mercado. Mas eu acredito que, por exemplo, analisando esses dois trimestres do início do ano e você tem também um componente, além desses apontados por você, Cabral, você também tem um componente que você tem uma queda muito abrupta no estoque, nos inventários da economia. E eu associei isso, que no primeiro trimestre teve um aumento muito forte nas importações, que retirou dinamismo do crescimento do PIB. O que eu estou achando que está existindo uma certa normalização das cadeias produtivas, e isso não se dá de uma forma linear. Então está havendo soluços nas entregas. Mais ou menos a imagem que eu fiz assim é mais ou menos essa, que você está no restaurante, a cozinha lá está uma bagunça, você faz os seus pedidos e demora, não chega, então você pede outro couvert, a criançada começa a chorar, então traz pão, passa manteiga, vai comendo o que tiver à mão e a comida não chega, e quando chega o prato principal, as entradas, tudo de uma vez, até sobremesa. Então a entrega está sendo um pouco, a volta dessa oferta está sendo um pouco desordenada, isso fazendo com que aconteceu com o Walmart, que eles tiveram que reduzir, ter uma margem menor, tiveram uma perda aí de valor de mercado significativo, os 10% que anunciaram o balanço, e mostrando que você está tendo um certo deslocamento, que na época você teve a pandemia, você teve um deslocamento da demanda de serviços, que praticamente foi a zero, porque as pessoas estavam em casa, e migraram para uma demanda de produtos. E isso incentivou e provocou, ultimamente, esse problema na oferta, nas cadeias produtivas. E nessa volta da pandemia, você está tendo uma volta às famílias demandando mais serviços e reduzindo a sua demanda por produtos. Então, essa transição afetou também o crescimento dos Estados Unidos no primeiro e segundo trimestres. E então, você vê que o desemprego ainda está muito baixo. Então, do ponto de vista estrutural, eu não acredito que os Estados Unidos esteja numa recessão, apesar de ter 2 trimestres com um crescimento negativo. E esse é o principal preocupação que o Fed tem que ter, se você vai começar a ter uma inflação de salários saindo do controle, que isso vai afetar o core da inflação e não o headline, que eles chamam, que é o CPI, o CPI cheio. Não sei se eu respondi. Perfeito. Professor, voltando na pergunta anterior que eu lhe fiz, o senhor disse que para o ano que vem costuma ser um ano de ajuste das contas públicas e tudo indica um novo governo faz um ajuste. No entanto, o ex-presidente Lula vem dando declarações de, pelo contrário, não fará nenhum tipo de ajuste, pelo contrário, revogará a reforma trabalhista, revogará o teto de gastos, fala em não privatização, pelo contrário, estatizar novamente a Eletrobras. Não me parece que ele vai cortar os benefícios. Então, será que essa queda do PIB para o ano que vem não pode ser também uma deterioração das expectativas do lado fiscal, dado que ele é o favorito das pesquisas? Sim. Essa questão, o que mais preocupa é a questão do teto de gastos, que ele já declarou que não vai manter. Agora, o problema é o que ele vai colocar no lugar. E ao longo
do debate eleitoral, eu acredito que não vai haver debate, né, nesse ponto aí. Ele não vai entregar o que ele vai colocar no lugar, porque, primeiro, eu acho que ele nem sabe. Isso aí vai ser negociado depois. Mas uma coisa é a retórica eleitoral, que ele está, na medida do possível, não saindo um pouco do script de esquerda, mas ao mesmo tempo não fechando portas para todas as alternativas. E sempre vai ter aquela última cartada, que é chegando lá e vai falar assim: estou olhando as contas e estão muito pior do que imaginávamos. Ele pode mudar totalmente a retórica eleitoral para depois da posse. Tá? Isso não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer no Brasil. Professor, bom, do PIB aqui do Brasil, voltando a falar um pouquinho lá do PIB americano, né, que a gente teve então esse recuo aí de 0,9% aí nesse segundo trimestre, inclusive o segundo trimestre seguido aí de baixa. Na opinião do senhor, os Estados Unidos já está em recessão? Não, eu não acredito que esteja em recessão do ponto de vista de uma queda abrupta de gastos, de consumo. Eu acho que está tendo uma certa normalidade. O que eu estou achando é uma mudança, a mudança de hábitos. O foco da demanda que eu estava falando na outra questão de você, o consumo agora está mais voltando ao que era antes em relação ao mix de serviços e produtos, porque isso mudou na época da pandemia e está voltando ao que era antes. Mas, ao mesmo tempo, você está tendo alguns hábitos da pandemia que vão permanecer, que talvez, provavelmente, nem todo mundo vai voltar a semana toda ao escritório para trabalhar, então trabalho de home office, pelo menos parcialmente, é uma questão que vai ficar. Então, você tem uma certa incerteza com relação a qual que é o novo normal com relação ao consumo americano. Ok. Queria agradecer então demais a participação aqui do professor Josiomar Cordenonce, que é professor de finanças aí do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas do Mackenzie. Professor, muito obrigado aí pela participação, estamos à disposição. Ok, eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite.